Está no ar mais um comentário com assinatura às terças-feiras da responsabilidade do ex-árbitro da primeira categoria, Jorge Ferreira. Olá Jorge, bem-vindo ao comentário com assinatura. Olá Filipa, muito boa tarde. Vamos começar por mais uma jornada, mais uma semana com muitas queixas, com muitos casos polémicos, alguns a envolver até o VAR. Que comentário é que te merece? É mais uma jornada, mais uma semana negra para a arbitragem, mais uma semana negra para o VAR. A exceção, isto está-se a tornar uma rotina, assustadoramente está-se a tornar uma rotina. E isto está a passar para um estado mesmo caótico. E portanto estamos com graves problemas. Tal como eu disse na semana passada, este Conselho de Arbitragem tem andado numa navegação completamente à vista. Não tem tido a estratégia, não tem tido coordenação, vai reagindo aqui e ali pontualmente, conforme ou consoante as suas conveniências, e depois temos isto. Agora, também anda preocupado com a campanha de reeleição e com a procura de incessantes cargos para cargos internacionais. E claro que entre o tempo que não dá para tudo, o tempo não dá para estarem a fazer aquilo que deveriam fazer, que é as análises que devem fazer relativamente às falhas que têm existido relativamente ao VAR. E portanto é mais uma prova cavala que da incompetência deste Conselho de Arbitragem, para não dizer mais do que incompetência. Portanto chegamos a isto, e isto é um problema que a mim sinceramente não me parece que acabe por aqui. Podemos analisar alguns erros de forma específica que na tua opinião merecem ser comentados, começando pelo Santa Clara Benfica? Sim, o Santa Clara Benfica é um penalti tão claro que é visto daqui até à lua, como se costuma dizer. Portanto, é um jogador, o árbitro está de frente para o lance, bem colocado, não entendo como é que manda jogar, mas depois existe aqui o VAR. Portanto, se existe o VAR é para este tipo de lance. E estes tipos de lances, quando são realmente, que não passa despercebida a ninguém, portanto, não pode passar despercebida a um VAR. Portanto, sabemos que o VAR é mais um daqueles elementos iluminados que só tiveram 1 ou 2 jogos na época passada, que é o Rui Oliveira, e na qual ficaram classificados para tal, e que já leva um histórico enorme de jogos com problemas graves no VAR, e quando se põe árbitros destes, que são claramente incompetentes, a fazer este tipo de jogos, e depois não dá aquilo, ou não dizem aquilo, ou então até poderia ter dito que realmente existiu penalti, mas nós não sabemos, e enquanto nós não começarmos a perceber o que realmente há entre VAR e equipas de arbitragem, qual é o tipo de comunicação que existe, vamos continuar aqui a estarmos na dúvida, e isto passa claramente pela incompetência do Conselho de Arbitragem. Que envolveu o Sérvi. Exatamente, é um lance que envolve o Sérvi, é um penalti claro, vai completamente às pernas, derruba o jogador dentro da área de penalti, portanto penalti claro. Não entendo como é que não se marca, como é que não se marca, não se ajuiza um lance tão claro quanto este. Passa um bocado despercebido porque a equipa acaba por ganhar. E é o grande problema que nós cada vez temos mais aqui em Portugal. A equipa ganha, ou a equipa recupera de um resultado menos positivo, e pronto, já está resolvido o problema, já deixou de ser problema, já toca a empurrar as coisas para a frente com a barriga, que nós queremos o nosso bem, e não queremos o bem de um todo, mas sim o nosso só. E no Boa Vista Futebol Clube do Porto, houve algum lance? Sim, no Boa Vista Porto vejo ali um lance que se consegue descortinar. O Marcano deveria ter sido expulso, é uma entrada que é uma situação tão evidente, mas tão evidente que eu não percebo como é que acho que se está a matar o futebol. Portanto, uma entrada de Marcano na qual ele devia ter sido expulso. Portanto, mais uma vez,
mais uma vez o VAR, a falta que dá também golo sobre a falta sobre Marega que dá o livre para o golo também não era e foi tão evidente. Quer dizer, mas temos aqui tantos casos, o caso do Sporting Bolonense, que é um fora de jogo claro, no segundo golo do Sporting, e depois é tal coisa, vem a linha a dizer que não é. Mas então vamos falar sobre a linha. Quem é que acredita na linha? Na semana passada, na semana anterior não havia linha, agora já há linha. Portanto, na semana passada existe linha para uma equipa e não existe linha para as outras equipas. Quem é que põe essas linhas? Portanto, isto aqui está, mais uma vez, uma salgalhada, como eu costumo dizer, a nível de VAR. Há também um lance, um cartão vermelho no Famalicão Moreirense que queres comentar. Este aqui, eu acho que o Tiago Martins também é um dos árbitros que já leva um largo histórico de não seguir as indicações do VAR. Não sei se será ele que estará bem, não sei se será ele que estará mal, não faço a mínima ideia. Ele tenta sempre impor a decisão dele. Apesar da decisão estar errada, ele tenta sempre impor a decisão dele. E então, quando o VAR, na opinião dele, é menos categorizada, quando é um árbitro, portanto, do primeiro ano, digamos assim, só ele quer, posso e mando e ignora-o completamente. Se não, vejamos, eu fiz aqui um pequenino estudo relativamente ao Tiago e repare-se, na semana passada foram 2 lances de penalti que não foram ajuizados, parte dele. Foi alertado pelo VAR, mas ignorou. Esta semana mais uma vez aconteceu, com o cartão vermelho por mostrar. Para não falar do golo do Moreirense que tinha sido anulado por falta de jogada de ataque, mas não foi. E assim, se prejudica cada vez mais as equipas pequenas. Em jeito de conclusão disto, já vimos que enquanto isto apenas tocar às equipas ditas mais pequenas, vamos continuar a estar a assobiar para o lado. Vamos estar a continuar a empurrar com a barriga para a frente, a dizer que está tudo bem, aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Já toda a gente percebeu que a culpa que não é do protocolo. Todos nós já entendemos isso. Agora, o que poderá acontecer é que cada jogo ou cada VAR tenha um protocolo diferente. Pode dar jeito para uma equipa como pode dar jeito para a outra. Já todos também percebemos isto, que nisso cada um faz aquilo que quer e bem entende. Nós temos aqueles árbitros mais internacionais, mais categorizados a nível internacional e que faz aquilo que quer e não lhe apetece. Temos o caso aqui do Tiago Martins, do Fábio Veríssimo, do Artur Soares Dias. Por exemplo, uns árbitros intervêm, outros não intervêm. Uns corrigem decisões corretas, outros corrigem decisões erradas. Se nós tivermos um árbitro categorizado a VAR, um ditos daqueles árbitros internacionais de peso, digamos assim, os árbitros que estão ali a ajuizar nunca vão contra uma decisão dele, mesmo que a decisão não seja a mais correta. Outros por teimosia, que eu acho que isto aqui, que é a maior parte deles quando estão a arbitrar, por ser teimosos, serem arrogantes e por vezes mantêm a própria decisão errada por serem só simplesmente isto. E depois, então, não se interessam minimamente com as equipas que prejudicam. E então, quando são as equipas ditas mais pequenas, então é que não se importam mesmo. Portanto, querem que as equipas grandes, no fundo, passem ali despercebido pelos pingos da chuva, porque são aquelas que fazem mais barulho, e depois está tudo bem. E aquilo que eu acho é que este Conselho de Arbitragem continua a olhar com um claro desprezo para a arbitragem. O que é que quer continuar? Eles querem continuar no poleiro, custo o que custar, querem que passe isto o mais rapidamente possível para dos próximos 4 anos, estarem mais uma vez a seu belo prazer, estarem a fazer e a acontecer aquilo que quer. Porque senão, Filipe, deixa-me que te diga mais uma coisa. Ainda ninguém percebe onde é que estão aqui os muitos milhões de investimento que foram efetuados no VAR.
E não estamos a falar daqueles erros menores, nós estamos a falar em erros de faltas, que dão golos, de cartões, que por mostrar que são cartões vermelhos, mas não estamos a falar daqueles erros que estamos a falar que pode acontecer num jogo de futebol. Estamos a falar de uma total descoordenação e com um conselho de arbitragem claramente omisso, ou então terá outra agenda, estão a tentar fazer outra coisa que nós ainda não conseguimos ainda descobrir o que é que realmente estes senhores do Conselho de Arbitragem andam a fazer e que estão aqui a protelar tanto por um VAR quando isto acontece isto. Jorge, sabemos que houve uma Assembleia Geral da APAF. O que é que se passou por lá? Pois, aqui é mais um triste episódio deste Conselho de Arbitragem. Acho que toda a gente tem que ter aqui uma pequena noção do ridículo. Mas quem está um pouquinho nestes cargos, ou quem está nestes cargos, a receber cerca de 10 mil euros por mês, como está o nosso Presidente do Conselho de Arbitragem, mais ainda, fora algumas ajudas de custo, vamos aqui tentar perceber um bocadinho o que é a APAF. Vamos começar mesmo pelo início. A APAF é tipo um sindicato, digamos, é o sindicato dos árbitros. E isto até aqui está a ser um bocadinho apetecível para o Conselho de Arbitragem. Se não vejamos, a APAF tinha uma Assembleia Geral para a apresentação do Orçamento de 2020 e a alteração de estatutos. Estamos a falar de uma Assembleia Geral em que normalmente pouca gente aparece, tem poucas características e tem sempre pouca participação. Mas como havia aqui alteração aos estatutos por parte da APAF, o que é que resolveu fazer o Sr. Fontelas Gomes? Foi aparecer a essa reunião e obrigou os seus colegas, os seus subordinados, a ir à APAF para votar contra essas mesmas alterações que iriam ser prejudiciais para as próximas eleições futuras. Estiveram presentes na Assembleia membros do Conselho de Arbitragem que há mais de 10 ou 15 anos não compareciam, sim, há mais de 10 que não apareciam na APAF, mas desta vez, coincidência ou não, apareceram lá todos. Para além disso, e como não deveria faltar diretamente na Assembleia, o que é que fez o Sr. Fontelas Gomes? Resolveu arranjar uma pessoa, para não dizer um papagaio, para fazer com que ele escolhesse o Sr. Luís Guilherme. E o Sr. Luís Guilherme, obviamente, fez-lhe a vontade. E porquê é que o fez, na tua opinião? Na minha opinião, o Luís Guilherme é uma pessoa que se dá ao papel de muitas vezes de ridículo. O Luís Guilherme já foi uma pessoa que foi presidente do Conselho de Arbitragem e que quer a qualquer custo ter algum tipo de papel no próximo Conselho de Arbitragem. E esse Conselho de Arbitragem já ofereceu o trabalho para ganhar mais umas dezenas de euros à conta da arbitragem, ou à custa da Federação. Mas acaba por não ser estranho. O Luís Guilherme é uma pessoa que não tem feito nada na arbitragem e que quando esteve na APAF, a única coisa que fez só foi esbanjar dinheiro e pouco mais. E para que o Conselho de Arbitragem, a forma de evitar recursos e controlar os críticos, é aquilo que no fundo um bocadinho o Canal 11 está a fazer com os seus jornalistas, que quando começam a falar um bocadinho mal da Federação, eles vão logo buscá-los. Portanto, aqui no Conselho de Arbitragem está a acabar por acontecer a mesma coisa. Portanto, a Federação, enquanto pagar os milhões como paga, portanto, chega o dinheiro para todos e mantém-se os lugares nos lugares de alguns, não é? E como é que ficou o Jorge? Eles tentaram somar as alterações aos estatutos, mas os restantes sócios não o permitiram. Estiveram presentes poucos sócios, cerca de 30 sócios, e o Conselho de Arbitragem queria, no fundo, mandar em tudo, mas não conseguiram travar a intenção da APAF. E eles querem ter completamente o monopólio do poder todo a nível da arbitragem.
Na Assembleia, a vontade dos sócios sempre foi e sempre será soberana e os elementos do Conselho de Arbitragem têm o mesmo direito que os outros sócios. Portanto, aqui não há mais votos nem menos votos por terem cargos mais importantes ou menos importantes. Sendo sócios, portanto, têm os mesmos direitos. Por isso, eu digo mais uma derrota para este Conselho de Arbitragem que parece ter medo e cada vez mais, e somos nós que estamos aos poucos a disputar esse tipo de situações que já vimos e estamos a ver mesmo a nível do VAR, a nível dos processos todos que eles estão-se a perder, estão a ser derrotados, já estão a ter um bocadinho de medo da sua própria sombra. Esta semana vimos mais polémicas em relação às linhas de fora de jogo, continuam a criar muitos problemas. O que é que tens a dizer sobre isto? Porque é que achas que, mais uma vez, as linhas de fora de jogo são tema de conversa? Isto é como... Isto acontece todos os fins de semana, é atrás de fim de semana, as coisas acontecem. E uma coisa e aí só para tentar perceber... Para as pessoas que nos ouvem perceberem, se calhar algumas pessoas, eu acho que já nem tanto, mas vão ficar escandalizadas quando se fala em meio milhão de euros de investimento no VAR. Vamos tentar perceber um bocadinho o que é aqui a linha de fora de jogo. Primeiro, quem coloca os pontos para a linha são os árbitros, o VAR. E os técnicos informáticos, que está lá o outro elemento, apenas colocam a linha conforme instruções que o VAR lhe dá, o árbitro dá. O que então tudo muda conforme as indicações do Conselho de Arbitragem. Isto é, para que as pessoas percebam, é o VAR que decide onde passa a linha de fora de jogo. Portanto, pode ser até basta um frame mais à frente um pouquinho, que já para aquele dizer que não é fora de jogo. Já vamos estar a discutir os 20 e poucos milímetros ou centímetros que ali poderá existir. Portanto, para que as pessoas percebam, é o VAR que decide onde passa a linha de fora de jogo. As pessoas podem começar por se perguntar qual é o grau de subjetividade disto tudo. É enorme. Portanto, quando um investimento de $500 000 que a Federação dá, que fornece o Conselho de Arbitragem, diz que para melhorar, isto só dá barracada, atrás de barracada. Portanto, é aquilo que nós temos presenciado. De quem é a culpa disto tudo? Sabemos que só pode ser de uma pessoa, que se chama Fernando Gomes neste caso, porque senão já tinha posto mão nisto, porque não pode ter tido um investimento destes e estar aqui a decidir a seu belo prazer, as coisas, como é o caso do Fontelas Gomes, que muda as regras e tem medo de mostrar a sala com áudio, por exemplo, como sucede em vários países, dizendo que é proibido, pois só em Portugal é que é proibido. Porquê? Nós vemos agora na Alemanha, que até, creio eu, na Alemanha ou na Holanda, que agora até no quadro, nos ecrãs do estádio, vão colocar isso. Sei que nós ainda não temos possibilidades para isso, que temos estádios que não têm essas condições. Mas eu pergunto, por que não vir dizer aos ouvintes ou ao consumidor comum que as coisas estão mais, que são más? Eu defendo, inclusive, que o áudio fosse transmitido, mas este Conselho de Arbitragem não é favorável à transparência. Que era a favor daquilo que, vamos imaginar, estamos muitas vezes a deitar culpa ao árbitro, quando é o vídeo-árbitro que diz determinada coisa, ou vice-versa. E, portanto, mas como este Conselho de Arbitragem não é a favor da transparência, portanto, depois chegamos ao jogo de Sporting, em que aquela linha de fora de jogo, toda a gente viu que é fora de jogo, e depois mostram aquela linha que todos vemos que foi inventada. Quer dizer, estamos a falar de coisas mesmo muito graves. Então, como é que um jogador que tem dois ombros alinhados com a linha de fora de jogo, vejam que é gravíssimo o que é que se está a passar mesmo a nível do nosso futebol. Portanto, só que o que é que acontece aqui? É uma equipa grande que ganha, está tudo bem, mais um caso que passa pelos pingos da chuva, digamos assim. Jorge, sei que também queres falar de umas fotografias que têm sido muito faladas no seio da arbitragem, José Fontelas Gomes, Paulo Costa, andarem em várias associações do país, que também deu aso a várias interpretações. Gostaria de saber qual é a tua interpretação. Filipe, é uma
mais do mesmo. Isto sabemos que as eleições estão à porta, estão completamente a aproveitar-se de dinheiro público, de dinheiro da Federação, para começar a fazer campanha. Portanto, eles vão fazer campanha, ainda metem os quilómetros e metem as diárias, digamos assim, ainda ganham dinheiro e estão a fazer campanha para poderem estar nos sítios que querem. Dos vários contactos que fiz, ninguém percebe o motivo de tais reuniões, até porque as reuniões são com os presidentes das associações. Porque então vamos lá ver, se eu sou o presidente do Conselho de Arbitragem, vou-me reunir com o presidente da associação para quê? Para quê? E essas associações votarem no meu Conselho de Arbitragem e eu vou estar a prometer àquela associação determinado cargo para A, B ou C. O Conselho de Arbitragem, por exemplo, a nível nacional, não vai aos distritos falar com os Conselhos de Arbitragens, mas fala só com os presidentes das associações. Isto diz-nos logo o que é que andam a fazer e quais são os problemas da arbitragem que estão a tentar resolvê-los. E eles falam com o presidente da associação, muitas vezes vêm, por exemplo, vão a Lisboa ou vão ao Porto, falam com o presidente da associação e não falam com o presidente do Conselho de Arbitragem. Viana, Braga, por aí fora. Portanto, isto vê-se que estão claramente em campanha. E porquê que não vão, por exemplo, às associações de arbitragem distritais? É fácil, porque são os presidentes das associações que votam, não são os presidentes dos conselhos de arbitragem. E estamos a fazer campanha eleitoral, como eu disse há pouco, com o dinheiro da Federação. E é que nisto, os membros do Conselho de Arbitragem recebem ao quilómetro e, além disso, aquela senha que nós sabemos recebe diária, digamos assim. Se perceberem, cada reunião custa à Federação Portuguesa cerca de 500 euros. São 500 euros e andamos nisto. E serão, pelo menos, 22 reuniões. Portanto, isto também revela um total de respeito pelos presidentes do Conselho de Arbitragem, que assumem os cargos com muito sacrifício, vivendo praticamente de forma gratuita, mas nem são tidos nem achados, e andamos nisso. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação de campanha política pura, em que se está a usar os dinheiros da Federação para fazer viagens aos presidentes das associações de futebol, seja dos conselhos todos, e daqui a algum tempo já temos na Madeira outra vez, já temos lá a passar a feira nos Açores, como já tivemos no Algarve e por aí fora, e pronto, e está tudo bem, e passa-se tudo bem. Jorge, já estamos perto do fim. Vou-te pedir também um comentário rápido em relação aos acórdãos do Conselho de Disciplina sobre a arbitragem. Gostaria de ouvir a tua opinião sobre aquilo que tem sido publicado. Nós temos aqui um caso que um árbitro recorreu de uma repreensão que foi por causa do Conselho de Arbitragem que levou. Neste caso o acórdão é claro, dizendo claramente que foi o Conselho de Arbitragem que participou e na qual eu passo a citar. Por despacho do Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Disciplina da Federação, datado a 21 de maio de 2019, foi instaurado o processo disciplinar, tendo como arguida a agente de arbitragem Cata Vanessa Oliveira Leitão, visando apurar a sua eventual responsabilidade disciplinar relativamente à faculdade participada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Vejam agora, a punição prevista para a árbitra era de 8 dias a um mês de suspensão. Vejam mais uma vez o que é que os próprios dirigentes que quiseram a punição. Vejam a decisão do Conselho de Disciplina, que percebeu todo o enredo citado. Nestes termos, e com fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina, secção não profissional da Federação Portuguesa de Futebol, considera totalmente procedente a acusação e, em consequência, decide sancionar a arguida, Cátia Oliveira Leitão, na sanção repreensão pela prática de uma infração prevista e sancionada pelo artigo 182 por violação dos deveres consignados nos artigos 19 do Regulamento da Arbitragem. Isto para dizer o quê? Que neste caso, porque foi o Conselho de Arbitragem que meteu
um processo contra uma árbitra por estar com uma camisola de um determinado clube e por aparecer numa fotografia ao lado da família. Quer dizer, nós chegamos ao ridículo das pessoas estarem aqui que não ter a sua vida própria e, portanto, é mais um caso que o Conselho de Arbitragem faz porque são meninos. Quando se for a falar dos graúdos e de certo deu jeito para esta rapariga não ter subido divisão de uma determinada associação para meter outro tipo de árbitro ou outro tipo de árbitra noutro escalão. Portanto, isto é mais um dos casos que, como eu tinha dito há bastante tempo, que eu prometi cada vez mais falar sobre isto. Jorge, muito obrigada pelo comentário com assinatura. O resto de uma boa semana. Obrigado, igualmente.